A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, estamos sempre apresentando para você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiserem ver tudo que já rolou por aqui, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram Construção em Alta. Acompanhem também ao vivo pelo Facebook da rádio, FM Conexão 87.5. Estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. E hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Diego Pellegrini e Andrei dos Santos, da Altaia Imóveis, e Pietro Signac, da Signac Incorporadora. Para iniciarmos, então, Diego, conte um pouquinho quem que é o Diego, como é que tu iniciou no setor de imóveis. Perfeito. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Então, o Diego trabalhou sempre em várias empresas já. Comecei no ramo de móveis, na verdade, né? Então, desde muito cedo, a partir dos 15 anos. Mas sempre tive o sonho de ingressar no mercado de vendas. Então, eu sempre tive esse sonho, fui trocando de empresas nesse período até ter uma oportunidade que surgiu no ano de 2016 em Bento Gonçalves. Então, eu tive a oportunidade de iniciar numa imobiliária, abracei essa oportunidade, então fiquei em Bento um período, naquele período a imobiliária que eu iniciei era num apartamento residencial, era um kitnet que era dividido com um advogado. E a gente começou ali, não tinha muito suporte ali, né? Então, mesmo assim, acabei fazendo a minha primeira venda ali em Bento. Depois aí, tive a oportunidade de ir a Farroupilha, foi onde ingressei em Farroupilha e já estou lá há 7 anos. Nesse período, eu trabalhei 5 anos na imobiliária que me levou para lá e depois a gente teve a oportunidade de estar iniciando com a nossa. Então, eu iniciei com a franquia. E agora nós estamos com a marca própria, que é a Altaia Imóveis. E, Diego, tu mora em Farroupilha hoje ou tu... Não, hoje ainda não. Eu moro em Garibaldi, né? Sempre morei aqui, então ainda continuo morando em Garibaldi. Faço esse trajeto todos os dias. E a Altaia, quanto tempo faz que vocês estão com ela? A Altaia fazem 4 meses. Que aí mudou o nome. Isso aí. Com a franquia a gente ficou 2 anos e daí agora estamos 2 anos e meio? Isso aí. E a Altaia daí 4 meses já. A imobiliária está localizada em Farroupilha, né? Isso. Beleza. Hoje tu trouxe contigo o Andrei. Isso aí. Tá. Vamos passar um pouquinho pro Andrei aí para conhecer um pouquinho do Andrei. Andrei, fala um pouquinho quem é o Andrei, como chegou no setor imobiliário. Então, boa noite a todos. É um prazer, primeiramente, estar aqui, né? Cumprimentar a banca aqui também, a audiência que nos ouve nessa noite. Então, eu sempre trabalhei, fui apaixonado também pela indústria, até hoje gosto e admiro, né? Mas sempre tive o
o interesse e o desejo de trabalhar, né, no âmbito comercial, né? Iniciei minha formação na faculdade, sempre fiz cursos também, né, ao mesmo tempo, e me sinto, né, me vejo uma pessoa comunicativa e tinha esse desejo, né. Eu trabalhei na mesma empresa, no setor de embalagens de papel, né, cerca de 12 anos, né, antes de entrar no mercado imobiliário. E eu me adaptei muito bem, né, no âmbito industrial, né. Cheguei ali como profissional operador de máquina, né, primeiramente auxiliar, depois operador de máquina, subi para cargos de gerência, PCP, me aproximei do comercial, mas o pessoal sempre quis me manter, né, no questão produção, porque eles não conseguiam me ver, né, em outro lugar. Era uma empresa pequena, então eles tinham essa necessidade. Então, numa conversa, eu tinha um terreno para vender fazem praticamente agora 2 anos, né, dia 16 de dezembro, que o Diego me ligou, né, para verificar se o terreno ainda estava disponível. Há uns anos atrás, no nosso primeiro negócio, ainda eu já havia comentado para ele, né, da minha vontade, do meu desejo de iniciar no mercado imobiliário, né. Mas daí veio até a pandemia, naquele quesito ali, acabei adiando um pouco, foi onde eu fiz um curso da Dale Carnegie, né, e isso me motivou a procurar novos ares. Quando ele me ligou, já tinha determinado a saída, né, da empresa onde eu estava, e eu estava então procurando algo num âmbito mais comercial, né, vendas, enfim, que eu pudesse sair todos os dias, eu ter a minha rotina e conversar com pessoas diferentes também, querendo mais network, né. E nessa conversa ele pediu se o terreno estava disponível, eu falei que não, e ele já... Não porque eu quero vender eu. Não, e já e já fazendo o trabalho dele muito bem, me pediu aonde que eu ia investir, então, o dinheiro, né? Eu tinha vendido, né? E eu falei, então, que o momento eu ia ficar um pouco, né, com dinheiro guardado, fazer uma reserva ali, porque daí eu comentei para ele do meu plano profissional, né? E foi aí, então, que ele me convidou, né? Ele já sabia do meu desejo, já me conhecia também, né? A imobiliária estava... não fazia muito tempo, né? Tava iniciando também. E ele me chamou lá para uma conversa e dali, então, começou. Agora vai fazer 2 anos, né? Em dezembro. Eu me sinto totalmente realizado, né, nesse mercado, né? Tenho a minha mulher hoje, que trabalha com arquitetura, então já tenho essa familiaridade, né? Faz alguns anos, gosto disso, né? E até então tem dado muito certo, né? Maravilha. Andrei, tu é de Farroupilha. Isso, nasci lá, né? Tô lá até hoje, né? E gosta de lá. E gosto lá, é isso aí. Vamos dar boas-vindas aí também ao Pietro. Pietro, seja bem-vindo à nossa bancada. Hoje a nossa bancada está um pouquinho maior, né? Normalmente estamos em 4 pessoas, hoje estamos em 5, para melhorar e aumentar ainda mais esse papo. Pietro, fala um pouquinho da incorporadora, quem é o Pietro, Perfeito. Qual a história do Pietro. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo Puxa convite. o microfone um pouquinho pro ladinho. Aqui pra cá, tá bom? Isso. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o programa, porque a gente que lida com esse mercado sabe o quanto a gente tem falta desse tipo de informação. Informação de qualidade, sincera, aberta, né, com relacionamento. Então, parabéns antes de mais nada. E acho que cada um tem uma história, né, de um lado para começar. A minha foi meio sem opção. Eu sou filho de mãe arquiteta, pai engenheiro civil, nasci em canteiro de obra. Fiz projeto desde muito cedo, com 12, 13 anos. Eu já brincava, né, de fazer a graficação que a gente chamava antigamente, porque os meus pais são da geração ainda do nanquim, que eles desenhavam à mão, e aí depois foi para o computador, né, a digitalização. Então eu peguei essa época. E eu acho que, assim como todos nós, um pouco, a vocação comercial ela vai te jogando, né, para esse momento de venda. Então eu sempre trabalhei com vendas, apesar de ser arquiteto, assumo mais a parte comercial do incorporador. São um pouco mais de 10 anos nesse mercado. 10 anos para o mercado imobiliário, a gente sabe que é pouco, né? A gente tem aí períodos de obras de 4, 5 anos, então é um curto período, mas a gente já tem alguma historinha, né? Principalmente com o pessoal daqui, a gente já acumulou algumas vendas interessantes, então tem alguma história legal para contar. É uma empresa familiar. Ela
já existia, tu entrou e começou juntamente com a tua família, ou é uma empresa que... Conta um pouquinho da história da empresa aí para nós entendermos como ela chegou até aqui. Sim, perfeito. Na verdade, a empresa começou aqui em Garibaldi. A gente teve a primeira incorporação em 87, se eu não me engano. Um nome super original do prédio, Edifício Sinhac. Inclusive, eu sempre cito que essa época, as incorporações elas eram engenheiros civis que tentavam empreender. Então, na verdade, eles construíam e colocavam à venda o produto que eles estavam construindo, mas não era propriamente dito a incorporação, como a gente conhece hoje, né, com o sistema, com o atendimento que a gente conhece. Então, a empresa começou nessa época. Eu acho que a gente tem umas 5 ou 6 obras aqui em Garibaldi. Não tenho certeza desse dado, mas possivelmente fizemos a primeira obra com elevador em Garibaldi. Olha aí, ó. Dado interessante. E hoje a gente concentra as operações em Farroupilha e em Gramado. Então, sou natural de Farroupilha, nasci em Farroupilha. Me mantenho em Farroupilha, apesar de já ter trabalhado um tempo em São Paulo. Trabalhei na parte de lançamentos na Cirela. E mesmo assim eu fui sendo puxada para Farroupilha. E esse teu estágio na Cirela, ele foi para busca de informação, para busca de conhecimento, para trazer novidades, para agregar na empresa, ou foi totalmente, não, vou fazer algo diferente? Sim. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ir para praças com mercados tão grandes e tão aquecidos, a primeira coisa que a gente pensa é adquirir conhecimento, né? Então, acho que o primeiro aspecto é sempre esse. E depois a gente vai percebendo o que isso desenrola, né? Acho que a Cirela é uma das referências nacionais, né, no nosso mercado, independente do nível de produto, do tipo dele. Então, o primeiro momento foi esse. Mas foi bem aventura, assim, sabe? Aquelas primeiros estágios da vida profissional, a gente sempre aprende, enfim, foi uma experiência legal. Maravilha. Hoje vocês estão com obra em Gramado e em Farroupilha em andamento. Exatamente, em Gramado e em Farroupilha. Nas duas a gente tenta manter um padrão parecido, metragens parecidas e, enfim, dando sequência sempre, iniciando uma obra, fechando a tabela, iniciando outra, sempre as duas cidades. E hoje vocês trabalham com que os empreendimentos eles são com que público, que metragem? Sim. A gente tem uma aposta de um produto em Gramado que é um pouco diferente do que normalmente a cidade comporta, né? Gramado tem um fluxo muito grande no apartamento de aluguel por short stay, né? A curta temporada, 75 metros, o cara, enfim, compra para investimento e ele se paga na rentabilidade. A gente tem um AAA, que é um 3 suítes, 170 metros, 160 metros, duplex, os apartamentos de cobertura, tentando apostar num produto um pouco que a gente sente que Gramado tem essa oferta. E em Farroupilha, até pelo ticket da cidade, enfim, baixa um pouco. A gente tem apartamentos de 3 dormitórios a 130 metros, 2 dormitórios a 100 metros. Então, é um padrão médio-alto, digamos assim, né? Passando a pergunta um pouquinho para a questão dos guris da Altaia. A questão do mercado, que o Pietro comentou, de ter valores e tal. Hoje a imobiliária atende algum público específico ou hoje atende todo o público? E qual a perspectiva ou a visão de mercado na questão de valores que vocês trabalham ou veem que tem uma aceitação melhor, que precisa de empreendimento, que o negócio acontece mais? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo te responder aqui, William. Hoje a imobiliária, ela trabalha ali, digamos, com todos os mercados, né? Porque também isso são cinco corretores, né? Hoje atuando na imobiliária e cada um vai trabalhando ali com o mercado que mais se identifica, né? Hoje, falar assim que Farroupilha é possível trabalhar só com alto padrão, acredito que até um certo ponto, né? Porque tem ainda muita carência, né? De um imóvel alto padrão ali, novo para te vender todo mês, né? Ou trimestral. Então, vai aparecendo e tu vai comercializando esses imóveis, né? Já o baixo padrão ali, né? O baixo padrão, o mercado econômico, digamos assim, né? Esse sempre tem muito giro, né? E é o que todos os corretores ali acabam vendendo também, né? Mas hoje o que eu vejo, acredito muito aí, falando mais uma questão pessoal para mim, né? Farroupilha está assim muito bem posicionado num mercado como o Pietro falou agora, que é onde ele atua, né?
no médio ali, iniciando no alto padrão. Isso, né, em apartamentos, imóveis, casas, né? Até na questão construção, isso tem mercado, tem público e tu consegue atender muito bem, né? Agora também, claro, com essa melhora no programa Minha Casa Minha Vida, né? Também ajudou bastante, né, nessa questão, assim, naquele mercado de 200 a 350 mil reais que agora o programa acaba atendendo, né? O mercado econômico, a gente sempre diz, né, que se a pessoa quer, ela compra, né? Já os mercados superior, aí tem que ser um mercado trabalhado, estratégia diferente. A gente até trouxe uma construtora outro dia que trabalha forte no mercado mais popular, né? E aí sim se falou de novo programa Minha Casa Minha Vida e tudo mais, e que essa demanda ela não para nunca, né? Ela sempre existe, ela tem momentos, claro, mais aquecidas ou mais travadas, dependendo do volume de venda ou do volume de crédito liberado e facilidade de acesso a essas pessoas, né? E aí nós estamos com o lançamento aqui, tá? De Minha Casa Minha Vida, então pré-lançamento e tudo mais. Lá, hoje, vocês têm alguma coisa na mão nesse produto de lançamento ou pré-lançamento ou alguma coisa de revenda? Eu digo porque Garibaldi não tem revenda praticamente de Minha Casa Minha Vida, tá? Então, a gente trabalha aqui só com imóvel praticamente acima, um que outro que se encaixa nesse valor. Lá, como tá isso? Hoje, na primeira faixa ali que atende, digamos, né, o programa Minha Casa Minha Vida, que é conhecido pela maioria das pessoas, do público até então, né? Que hoje é até 196 mil o teto, né? Nós não temos nenhum lançamento, né? Mas sim, nós temos daí o produto de revenda daí, né? Que são os produtos que já tinham, que foram lançados, né? E se manteram ainda nesse mercado. Do valor. Exatamente. E claro, teve imóveis, né? Residenciais que foram lançados dentro do programa, né? E devido a essa valorização do mercado, hoje já não fazem parte desse primeira faixa do... Exato, é o que está acontecendo aqui também. Agora, outras conversas que a gente tem tido aqui é sobre toda a questão de qualidade, de atendimento, né, de um pós-venda. Como é que vocês fazem a seleção das construtoras, das incorporadoras que vai estar ali na carteira de vocês? A gente busca trabalhar com empresas que têm um histórico já, né? E que têm solidez, porque a gente se preocupa com o produto que a gente está ofertando ao nosso cliente. A gente acaba muitas vezes se perguntando se nós mesmos compraríamos aquele produto para passar para o cliente um investimento bom, ou quem procura para moradia também, uma moradia boa, né? Então, um imóvel que vai valorizar se a pessoa decidir algum dia vender e também que vai atender para a moradia muito bem ela. Então, a gente costuma trabalhar dessa forma. Né? E essa análise, Diego, na questão de imóvel da planta, qual a avaliação que vocês fazem, ou se tem como dar uma dica de como avaliar, como conhecer bem a construtora para saber que vai entregar ou não vai entregar, né? Que pode correr um risco assim, já comprei e nunca entregou. A maior pergunta do mercado imobiliário é essa. Depois eu falo. Aí é um ponto complicado, né? Porque mesmo construtoras grandes, né, já teve construtoras grandes que acabaram não entregando obras, né? Então, o bom é estar sempre consultando as empresas, né? Ver se elas têm algum histórico já de obras que não entregaram, como elas trabalham e, principalmente, trabalhar com imobiliárias, né? Buscar alguém para te auxiliar nessa busca, né? Nessa compra. Hoje, na Altair, vocês fazem essa avaliação? Sim, isso. A gente busca sempre saber o produto que a gente está trabalhando, né? Porque se a gente vê que não está com uma empresa confiável, a gente prefere não trabalhar para também não colocar o nosso nome nesse problema, talvez, né? Vir acontecendo. Exato. É o que muitas vezes até a gente estava com uma indústria do setor outro dia, que trabalha com movelaria, e ele falou a mesma coisa. Ele disse, cara, o cara não vai ver de quem eu estou comprando, ele não vai cobrar de quem eu estou comprando, ele vai cobrar de mim que estou aqui falando com ele. Né? Então é esse cuidado que a gente acredita que deve ter, né? Ele não vai bater na porta lá da construtora, né? Ele vai na imobiliária. Ou vai nas duas. Mas geralmente ele vem no corretor que vendeu antes, né? Sim. Porque tu foi o porta-voz, né, do empreendimento para ele. Tu foi um caminho que ele pegou para adquirir o empreendimento. Então ele vai muito pelo que tu transmite para ele, né? Muitas vezes o cliente não pesquisa a empresa, ele vem pelo que tu passa para ele, né? Sim, porque a confiança está em ti, né? Isso.
Isso aí. E o corretor tem que transmitir a confiança, por isso que o corretor tem que ter a confiança na empresa que está representando também, né? Maravilha. Pedro, tu quer tava dar uma meio- palavrinha dessa? Eu acho que teve 2 pontos importantes que a gente pode trabalhar aqui. Acho que, primeiro, essa figura da importância do corretor em relação ao serviço de corretagem, né? Talvez, antigamente, quando a gente tinha menos acesso à informação, os clientes dependiam muito da figura do corretor para o conhecimento do produto, acesso ao produto. Então, não sei se vocês lembram, o pessoal caminhava na rua, olhava lá a fachada da imobiliária, tinha um histórico também de que a imobiliária tinha que ter sala térrea, né? Tinha que ter vitrine, parecia uma loja, porque a exposição do produto ela era muito difícil. O incorporador, por si só, já era um cara, ele era um empreiteiro, né? Era um construtor, ele não tinha comercial. Hoje em dia os incorporadores estão muito mais preparados, a gente tem mais ferramentas para venda na planta, né? As imagens realistas. Então hoje tu vê uma imagem do empreendimento, tu não sabe se ele está pronto ou se aquilo é uma imagem 3D. Então o corretor ele passou a ter um papel que ele é muito mais importante em relação não só a aproximação das partes, mas toda a experiência de compra com o teu cliente, do que necessariamente conhecer o produto, né? Então, essa cobrança por parte dos clientes para os corretores, ela aumentou muito. A gente, inclusive, como incorporador, vê a figura do corretor um aliado, né? Porque tu tem não só o suporte para o cliente, né, o consumidor final, mas também o suporte para o próprio incorporador, né? Para nós é uma figura extremamente importante. E só para não perder o fio da meada, tu comentaste sobre a questão dessa avaliação, né, e como é que a gente pode prever essa segurança por parte da empresa. E existem esses critérios mais primordiais, né, que a gente vê credibilidade, histórico, né, a questão, a gente se discute muito em relação ao caixa, qualidade, etc. Mas eu, particularmente, tenho uma avaliação pessoal, e eu falo isso, vocês já me ouviram falar em algumas vendas, que talvez o mais importante para que a gente perceba a solidez de uma empresa é o produto. Então, uma empresa pode ser sólida, pode ter caixa, pode ter histórico. Se ela não está colocando um produto bom no mercado, provavelmente ela vai ter problemas, né? O construtor, o incorporador, né, ele vive com 10, 12, 15, 20 obras de histórico, em uma obra ele pode quebrar. Então, o produto ele tem que estar sempre alinhado, né? Uma empresa muito grande com um produto que não vende, ela pode ter problemas. Para o nosso ouvinte que não é do ramo, né? Tu quer dizer que pode ter problema numa obra pós-entrega. E isso pode gerar um fluxo de caixa. Eu acho que o maior problema do mercado imobiliário é o lançamento de planta, é a não entrega do empreendimento. Esse é o maior medo, eu acho que é o que mais afasta os investidores. O investimento na planta é disparado, sem sombra de dúvidas, o melhor investimento possível para quem está pensando em comprar um imóvel. Então, nessa época de pandemia, por exemplo, o último empreendimento que a gente vendeu aqui com o pessoal, a gente teve mais de 100% de valorização em 3 anos. Isso é algo que tu só consegue no investimento de planta. Só que a grande questão é o perfil do investidor, porque ele está apostando no empreendimento, e essa questão dos critérios que a gente falou aqui. E essa questão de qualidade, o pós-obra, é o grande tendão de Aquiles hoje do mercado, porque a obra, ela é artesanal, ela vai dar problema. A questão não é se vai dar, a questão é aonde e quando, porque vai acontecer. Então é mais fácil que a gente vá prever uma empresa que vai te atender bem do que alguém que tu aposte que não vai acontecer nada, né? Sim, na verdade é alguém que te vende a ideia de que tu vai estar bem assistido depois do que te vende a ideia que é a obra perfeita. Né? Exatamente. E falando em lançar um imóvel certo, digamos assim, que venda, né? Que nem em Gramado vocês estão apostando numa outra proposta. Onde vocês buscam inspiração ou essa pesquisa de mercado para saber o que vende e o que não vende? Perfeito. Eu sou um pouco polêmico nessa fala porque esse é um critério de argumento, né, para a maior parte dos construtores, mas do ponto de vista de construção de obra de qualidade, as construtoras são muito parecidas, muito próximas.
Na maior parte das vezes existem os mesmos colaboradores com o mesmo tipo de material, o mesmo sistema construtivo, e a gente não inova nesse sistema construtivo há anos, né? Tem uma máxima do nosso mercado que todo mundo fala, que saiu uma pesquisa uns anos atrás que o mercado imobiliário a indústria da construção civil é a indústria que menos inova no mundo, com exceção da pesca. A gente é o penúltimo. Então, em termos de construção, a gente é muito parecido. Na minha humilde opinião, o que muda de fato um produto para o outro é o investimento em arquitetura, em projeto. O projeto, a qualidade dele, o quanto tempo tu investiu nele, como tu está te preocupando em relação ao projeto, é o grande divisor de águas de um produto bom para um produto ruim. Sim, aqui agora está iniciando, né, em Garibaldi, a questão de infraestrutura, né? Também. E uma planta bem dividida, né? Porque senão a gente que lute depois não pode fazer projeto. Mas essa questão de infra, como é que está em Farroupilha? Baita pergunta. Os caras... né? Aqui tem alguns lugares agora, Garibaldi menos, assim, mas Bento já tem alguns com piscina, academia, salão de festas, né? Sim, perfeito. A infraestrutura ela veio para compor muito a ideia do apartamento não ser suficiente, né, para todas as tuas necessidades de área. Então, imagina que a gente tem apartamentos de 90 metros com 3 dormitórios, tu tem 4, 5 pessoas naquele apartamento, tu precisa de uma área que te dê esse tipo de suporte. Farroupilha, por muitos anos, ficou adormecida nesse aspecto. A gente teve um prédio que foi entregue em 98, que tinha uma quadra poliesportiva, já foi uma coisa, meu Deus, que absurdo. Sim. E até hoje é um produto que eu perco venda para mim mesmo, no caso, né, por um produto mais antigo. Então, a gente nota que o produto fica mais atualizado, tem mais tração ao longo do tempo. E agora a gente tem 2 empreendimentos lá em Farroupilha novos, que foram entregues recentemente, que é o Himalaia, do Grupo Tonin, e o nosso, que a gente entrega no final do ano que vem, que tem um pouco mais dessa questão de infraestrutura. Então, academia, brinquedoteca, salão de festas, 2 salões, enfim. Isso já está começando a ficar um pouco mais padronizado, e eu acredito que em qualquer cidade, a partir do momento que a empresa colocar esse produto, todos os outros vão ser empurrados também, né? E a gente vê também que até um tempo atrás essas áreas de uso comum eram diferencial nos apartamentos para venda. Hoje, se não tem, a pessoa acaba não comprando, né? Então, hoje, quem não faz isso acaba perdendo venda, né? Então, hoje já não é mais, deixou de ser um diferencial e virou uma necessidade nos prédios, né? Nós vamos voltar nesse assunto, tá? Só vamos fazer uma pausa agora para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta, reforçando então nosso agradecimento aos apoiadores Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stone Mármores e Granitos. Lembrando que se quiserem acompanhar tudo que já passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @Construção em Alta. Para quem acabou de chegar, estamos hoje então com os nossos convidados de Farroupilha, Diego Pellegrini e Andrei, da Altair Imóveis, e o Pietro Signac, da Signac Incorporadora. Voltando então um pouquinho ao assunto de antes dessa questão de ter um espaço mais de lazer, né, nos empreendimentos. Vocês entendem que tem influência da pandemia?
Boa pergunta. Eu acho que a pandemia, do ponto de vista de imóveis, ela teve um superaquecimento de produtos que estavam travados por muito tempo. E aí entende-se por residências, né? A gente viu um boom absurdo em relação a residências. A gente tem um fenômeno aqui no Rio Grande do Sul do condomínio fechado da praia, que também foi um estouro. Então, a gente teve recorde de lançamento e de vendas em praticamente todo produto que era lançado. E essa questão das áreas comuns, infelizmente, pelo tempo que as construtoras têm para um lançamento, né? Tu tem ali 1 ano de pré-lançamento, 3, 4 de construção, não teve uma velocidade em mercados pequenos, tipo Farroupilha, a ponto de tu sentir a demanda e lançar produto. Mas a gente sentiu essa necessidade por parte do consumidor. O consumidor, sim, vem questionando isso. Quando eu lancei o Aurum, que é o produto que a gente tem em Farroupilha, a gente tinha muita área comum e hoje a gente já está sentindo que tem pouco, deveria ter feito mais, porque o cliente está exigindo isso cada vez mais. Eu acho que sim, teve influência da pandemia. Qual área comum hoje tem o Aurum? A gente apostou muito em áreas externas, então a gente tem 400 metros quadrados, que é praticamente um terraço. Eu acredito que na nossa região a gente tem essa estigma do clima frio, enfim, que nada funciona, mas a gente tem um histórico aí de regiões que são muito frias e que têm áreas externas com muita qualidade. A gente tem exemplos absurdos aqui na Argentina, no Uruguai, no Chile. Punta é um mercado que historicamente, apesar de ser frio, tem muita área externa, tem aquele clima de praia. Então a gente apostou muito nessa área externa. E o que eu acredito serem áreas hoje, como muito bem o Diego colocou, são áreas mínimas. Se tu não tiver, o teu produto ele já está fora da primeira prateleira, que é a academia, tem que ter. Né? No mínimo um cardio, alguma coisa assim. Eu não sou da academia, mas eles são. Eu só faço para vender. Uma esteira tá bom. Uma esteira tá bom, para não virar cabideiro em casa, né? Brinquedoteca tem que ter, principalmente porque o produto imobiliário ele é muito procurado por causa dessas trocas familiares, né? O cara casou, quer ter filho, enfim, brinquedoteca tem que ter. E o salão de festas clássico, né? Aquela área social que apoia o teu apartamento. Sim, porque hoje, se a gente for falar em apartamentos de 90 metros quadrados, tu quiser fazer uma janta aí para 10 pessoas, tu não consegue colocar confortavelmente, né? Exatamente. Aí a ideia do salão de festas. Na questão de venda, Diego, Andrei, vocês perceberam essa mudança também? Da questão da pandemia, o que a pandemia gerou, se mudou a busca do cliente ou o que mudou na busca do cliente? Nitidamente, né, William? Na verdade, o mercado era um antes da pandemia e depois da pandemia ele se tornou outro, né? Claro, tudo de acordo ali com daí os setores, né, econômicos, né, que a gente falou antes, mas agora, como foi falado aqui, há essa necessidade, né? Todo cliente que chega num padrão de investimento ali, que se entende, que se tem a necessidade de ter, né, um espaço legal, de área comum, né? Seja um salão de festa. Agora, a Giovana comentou, né? Até o Aurum, um grande diferencial que a gente vê isso, são 2 salões de festa, né? Então, um maior, um menor, né? Eu quero receber 5, 6 amigos no meu apartamento, né? Mas minha mulher vai estar em casa com meu filho, né? Bom, vamos usar o salão de festa lá, um lugar bacana, aconchegante, pequeno, né? Quero um salão maior, vai ter também a possibilidade de colocar ali os 2, né, e usar tudo junto, né. E também algo que eu acho como muito diferencial e a gente tem que enxergar, né, para esses olhos que não para de crescer é um mercado pet. Daí tem o Pet Place, né. Então me lembro muito numa venda que a gente fechou numa oportunidade onde o Pietro até tinha colocado, né. Bom, aqui os moradores, se não quiser sair do prédio, não vai precisar, né, porque vai ter toda a infraestrutura completa. Daí só mercado, farmácia, aquela, né, coisa que é o geral, né. Mas ali até depois da pandemia, na pandemia teve muita questão de chácaras, sítios, né, casas com pátio, né, porque não adianta, né, a pandemia mostrou para nós uma nova realidade, né, e se a gente já era acostumado aqui, né, ter essa cultura, né, de lugares espaçosos, grandes, isso só acabou aumentando, né, mas hoje quem pode ter o espaço acaba optando, né. Tu acredita, Andrei, que essa tendência continue, aumente, diminui? Porque nós estávamos numa pegada dos apartamentos cada vez menores e menos coisa e tudo na rua, né? Uhum. E aí, após esse movimento, inverteu-se muita coisa.
A tendência é o meio termo? A tendência é aumentar? A tendência é diminuir? O que tu vê qual a tua visão nos próximos... Acredito que em questão assim, metragem do apartamento, do imóvel, ok, né? Hoje a gente vê também que as pessoas, né, as famílias estão diminuindo, né? Talvez não se há necessidade, mas hoje muitas pessoas acabam levando o trabalho ou tendo o seu trabalho em casa. Então, hoje uma família, né? Eu pretendo ter só um filho, mas tu falar que quer ter uma casa com 2 ou um apartamento, né, que seja com 2 quartos, fica... Já não cabe. Exatamente. Por causa que um quarto vai acabar se transformando home office, muitas vezes, da pessoa, né? E daí os 2 dormitórios para uso mesmo, né, de dormitórios, né? Agora, a questão de área comum, eu acredito que daí a gente pode até pegar hoje a gastronomia, né? Hoje as pessoas que têm as condições preferem muito bem contratar um serviço e ter essa experiência em casa, no seu conforto, do que se deslocar até um restaurante, um espaço, né? Então tu chama, né, os teus amigos ali, as tuas pessoas que você gosta de estar e contrata alguém para fazer. Então acredito que esses espaços de uso comum só vêm agregar com isso. Outra mudança que eu percebo mais, eu tenho visto assim, mais no mercado de Bento. Já fiz em Farroupilha também apartamentos decorados. Garibaldi ainda é um pouco mais... A galera é um pouco mais teimosa, assim. Como é que você... porque eu entendo que hoje as pessoas, elas querem... Né, se é um apartamento decorado, bem legal, só leva a tua roupa, né? Pietro, André, como é que vocês enxergam isso, assim, pro mercado de Farroupilha? Já fiz alguns, foi vendido rápido, mas ainda também é um processo um pouco mais lento, assim, me parece. Tem um exemplo muito legal. Em 2012, 2014, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns produtos na Flórida. E era engraçado porque nessa época a gente tinha um total de 40% dos imóveis da Flórida eram vendidos para brasileiros. E os outros 60%, eles eram diluídos ao longo da população mundial, né? Então, a soma da população americana não passava brasileira em compra. O brasileiro comprava mais na Flórida do que o americano. Porque era uma época de dólar baixo, enfim. Eu não me recordo exatamente a época que a gente teve esse dado, mas nesse período eu fiquei um pouco familiarizado e tinha curiosidade, né, para conhecer como é que era o produto, como é que eles vendiam. E eu fiquei abismado quando a gente percebeu que lá não existe apartamento não estar decorado. Ele tem que estar decorado, senão ele não vende. Isso está junto do preço. Isso é algo que a gente nota os nossos clientes preocupados e eles não têm essa previsão, essa margem de custo. Não existe uma referência, então o cliente ele fica com esse medo. E lá no mercado americano, eu lembro que teve um caso muito engraçado que teve uma cliente que ela foi olhar um apartamento e ela não gostou da mesa da sala de jantar. E aí ela foi comprar outro imóvel. Ela nem percebeu que ela poderia fazer essa troca, porque isso não é viável do ponto de vista deles. E o nosso mercado, mesmo em apartamentos num padrão, como o Andrei estava comentando, econômico, a gente não considera. Então, esse é um fenômeno engraçado que eu acredito que a gente vai acabar entrando nessa tendência global do apartamento estar completo, inclusive para que os financiamentos abracem essas características, porque também não adianta financiar um apartamento que tu está dando 10 mil de entrada, que é a tua capacidade, e depois tu vai lá e gasta 100 em mobília, né? Não faz sentido. Então, eu acredito que sim, é uma tendência. Nos apartamentos de altíssimo padrão, né, passou de 200, 250 metros, eu acho que pode ser uma situação de maior liquidez em cidades maiores, né? Mas as nossas cidades têm uma quantidade de arquitetos grande, a gente tem uma personalização muito grande aqui, o pessoal ainda quer. Então, eu acredito mais personalizado. Exatamente. A personalização que tu tem na obra é até que ponto hoje de obra? Eu só não mexo nas paredes externas. De resto, tudo. Se o cara quiser mudar um banheiro de lugar, a gente muda. Essa é uma tendência global também. Tu precisa hoje atender o teu cliente em todos os aspectos. A gente vê uma quantidade de lançamentos muito grande e a gente, inclusive, teve isso. E com a imobiliária tivemos vendas. A nossa planta é 2 apartamentos por andar. A gente tem de 3 e de 2 dormitórios. A gente teve vendas de andares inteiros. Então, a pessoa comprava o andar inteiro, personalizava tudo como ela queria. Hoje em regra, consegue integrar 100% os dois. A gente tem exemplos de plantas em Porto Alegre, por exemplo. Tem um projeto muito interessante da Arquitetura Nacional com a Wollens, que ele é uma planta que pode ser andar inteiro,
depois tu pode dividir ela no meio, tu tem apartamentos de 2 dormitórios, ou tu pode dividir ela em 4 e tu tem lofts de 1 dormitório. Então todos os andares têm essas 3 opções de produto. E isso é uma tendência muito grande. Tu ter prédios com várias tipologias diferentes, não uma só. E isso para o mercado nosso, Garibaldi, Farroupilha, se encaixa ou ainda não? Encaixa. Essa é a maior... esse critério de seleção eu acho engraçado, porque assim, independente do tamanho da cidade, as pessoas querem morar num projeto bom, né? Se tu colocar os produtos de um grande centro na mão de um garibaldense, com certeza ele vai gostar do que ele está vendo. Eu acho que é muito mais do mercado consumidor colocar essa dor, dos corretores trazerem essas necessidades para o incorporador. Exatamente. E dos incorporadores estarem abertos a ouvirem as pessoas, né? O incorporador ele tem que conversar com o corretor, o que está vendendo, o que não está, o que o pessoal gosta, o que não gosta. Normalmente o incorporador que ele faz a venda, ele é um cara que sabe mais que tipo de produto tem que ser colocado. Sim, porque ele percebe a dor sente dor a dor dele. na hora, né? Ele precisa vender, né? Diego, a questão de mercado, qual o produto que está faltando lá em Farroupilha? Ou qual o maior volume que vocês têm, a maior procura que tem? Sim. Que tipo de produto é? Hoje a gente sente, em questão de apartamentos, né? Na faixa de 350 até 500 mil, nessa faixa que seria o que se enquadra do médio até o início do alto padrão. Alto padrão já tem alguns empreendimentos em construção e também prontos à venda, né? Então tem algum certo estoque, né? Pelo tamanho da cidade, né? Dentro do Minha Casa Minha Vida, com o aumento da faixa ali também já tem um estoque legal, né? Onde tem o maior giro de vendas dentro até os 350 mil, mas de 350 mil até em torno de 500, se a pessoa estiver buscando um imóvel, vai ter poucas opções. 2, 3 dormitórios, mais difícil ainda, né? Pela questão do preço do metro quadrado, que hoje tem que ser trabalhado, mas é o que está faltando, né? Teria que buscar alguma alternativa para conseguir vender dentro dessa faixa. Aí, que é difícil, né? Mas teria que pensar. A questão de se manter atualizado, né? O fluxo de atendimento e tal. Hoje vocês têm um padrão, eu acredito, né? Mas isso vocês buscam em treinamentos? Como é que faz para a imobiliária se manter ativa em busca de melhoria? Sim. E também, depois, Pedro, como é que a construtora evolui nessa linha também? Certo. Nós, da imobiliária, buscamos acompanhar referências do mercado imobiliário, né? De grandes centros, geralmente, né? Ir a palestras onde essas pessoas estão também e troca de ideias da própria equipe, né? Quem viu alguma coisa, leu, viu alguma informação, a gente costuma conversar entre nós, porque o nosso contato é bem próximo, né? Então, hoje nós estamos numa equipe pequena, estamos só em 5, então nós temos contato direto, né? Então facilita bastante a troca de informações. A área de atuação hoje de vocês, Diego, é Farroupilha? Tem alguma coisa de negócios fora? Tem de Gramado lá ou não? Como é que fica essa questão? O maior foco é Farroupilha. E a gente daí tem alguns empreendimentos estratégicos na praia, Gramado, que são parceiros, né? Daí a gente trabalha os produtos também. Mas o grande foco é Farroupilha. Que a gente pensa que, estando no nosso chão ali, a gente consegue atender melhor nossos clientes, né? Não adianta a gente querer abranger um mercado muito grande e acabar não atendendo nenhum mercado bem, né? Então a gente busca atender o nosso mercado bem e alguns empreendimentos em algumas outras cidades em parcerias boas, na verdade. Em parcerias, e algumas oportunidades, né? Onde a gente vê que pode gerar lucros, enfim, ou bom investimento para o cliente. Show. Pedro, tu quer? Sim, vou tentar ser breve que se deixar. Não tem problema. Eu acho que essa questão da atualização, a gente nunca teve uma exposição tão grande a volume de informação. O que a gente está fazendo aqui hoje é uma coisa que não era comum há poucos anos atrás e está se tornando algo muito mais difundido. Então, eu acho que o primeiro aspecto em relação a se atualizar é querer se atualizar. Se tu for buscar informação hoje, tu tem ela é disponível. E eu continuo, talvez por ser arquiteto, eu tento evitar esse rótulo, defendendo que a melhor maneira que o incorporador tem, que o cliente tem de ter um bom produto é com arquitetura. É um bom projeto arquitetônico.
Eu vou citar 2 exemplos, né? A gente tem uma incorporadora que nacionalmente é conhecida como a dos melhores projetos do Brasil, que é a Ideias Arvos. É um nome meio complexo, é lá de São Paulo. A Ideias Arvos, ela nos primeiros anos já começava a ter uma valorização de 20% e 30% a mais do que os concorrentes na mesma localização. Então, como é que tu consegue colocar um produto com uma margem o dobro do que o incorporador normal? Projeto. Outros casos, a gente ainda não tem um volume de estoque suficiente para a gente ter um fenômeno das reformas. Mas isso vai começar a acontecer. A gente já tem um volume, o nome técnico dessas reformas se chama retrofit. A gente já tem um volume de retrofit acontecendo em Caxias do Sul e isso vai acontecer uma hora ou outra em todas as cidades, por menor que seja, porque o produto, a gente já via, né, as dependências de empregada, que hoje é uma coisa que não se usa mais. A cozinha, nossa, essa é a maior dor. A cozinha no serviço e o jantar e o estar no social. Hoje a cozinha faz parte do teu social. É muito mais usada do que qualquer outra área. Existe uma série de imóveis que hoje eles estão desqualificados. Eles estão soltos no mercado. Obsoleto. Exato, completamente obsoletos porque eles estão desassistidos. E vai existir um movimento das imobiliárias e dos próprios incorporadores de receberem esse produto em dação e precisar fazer uma reforma e recolocar ele no mercado. Eu tenho um caso específico de uma reforma que a gente está fazendo em Farroupilha hoje. A gente preveu para o relançamento dela com 80% de margem acima do que ela foi comprada com uma simples reforma. Então, isso é um movimento natural. Sim, uma tendência. E a questão da construtora. Qual os próximos passos? E uma dúvida que eu tenho, por que tu investiu em Gramado? Excelente. A gente pretende continuar lançando Farroupilha e Gramado, as 2 cidades. Nós temos lançamentos previstos para o ano que vem. A gente sempre se mantém muito alerta a questões econômicas, né? A gente precisa preparar muito bem o terreno, duplo sentido, antes de lançar qualquer produto, mas a gente tem previsão de lançamento em Farroupilha e em Gramado. E desculpa, qual é a tua segunda pergunta? A questão da evolução do futuro da construtora. Sim. Da incorporadora. Desculpa, tu tinha essa, eu falei sobre de Gramado. Não, por que é bom construir em Gramado? Tá. Decisão de comprar em Gramado. Gramado hoje, com exceção de Torres, se eu não me engano, no último estudo, é o maior metro quadrado estadual, né? A gente tem hoje produtos lançados lá na faixa de R$25 mil o metro quadrado. Isso é um metro quadrado que supera as principais cidades, as capitais que a gente tem no estado inteiro. Gramado tem uma política de restrição, inclusive no plano diretor, que é muito polêmica, né? São índices muito pequenos, restrição de altura, uma série de exigências que fazem com que a oferta ela seja contida em relação à procura. Então, o produto ele sempre tem uma margem muito interessante. Então, a gente foi para Gramado muito com essa vontade, né? De conseguir colocar um produto de alto padrão numa cidade que tem essa valorização do alto padrão, né? A gente sofre bastante nas construções, principalmente isolando Caxias, né? Nessa parte da serra, talvez Bento agora que já está num produto a 8, 9, 10 mil metros. Nas cidades que nem Garibaldi, Barbosa, Farroupilha, a gente tem uma restrição ali num limite de valor ao metro que hoje, depois das últimas subidas inflacionárias, né, que a gente teve na pandemia, a gente trabalha com uma margem muito apertada. Então é difícil tu também conseguir colocar um produto nessas regiões com uma metragem boa, com preço bom, com qualidade, então é um desafio. Sim. Esse empreendimento de Gramado é o primeiro? Sim, é o nosso primeiro empreendimento em Gramado. E a venda está boa, acontecendo muito bem. Sim, sim. Gramado é uma oferta nacional, né? É muito diferente tu trabalhar numa cidade que nem Farroupilha, que como o pessoal já falou, tu isola para o próprio cidadão de Farroupilha. Apesar de Farroupilha ainda ter uma logística interessante, tá no meio de Bento, de Caxias. Isso, Caxias, Bento, adquirem aí ainda. Não. Apesar de ser uma cidade que tem uma logística muito interessante, ela ainda não atrai pessoas das outras cidades para morar nela. Então tu vende apenas pro farroupilhense. E a gente está falando de uma restrição, né, aquele produto que, como tu comentou, 300 mil, 250 mil, a gente tem uma oferta crescente. Toda vez a gente tem alguém que vai comprar esse tipo de produto, mas outros produtos, principalmente o AAA, ele sofre um pouquinho. Gramado é nacional. Gramado a gente recebe proposta de todos os estados praticamente todas as semanas. Isso
Tem um lado bom, né? Que é o fato de tu ter muito lead, muita mercado, procura. teoricamente, né? O mercado nacional. Mas eu vou te dizer que eu gosto de atender na cidade, conhecer todo mundo, sabe? Ir Tu lá. gosta da interação, de tá no negócio. Se qualquer vendedor de qualquer mercado, se ele não gosta disso, ele tem que fazer outra coisa. Um diferencial do Pietro em relação a outras consultoras é que ele gosta de acompanhar todo o processo, né? Ele diz para nós que a gente não precisa conhecer todo o empreendimento, porque nada melhor do que ele que criou desde o início, desde o projeto, a arquitetura, para explicar para o cliente, né? Então, ele gosta que a gente seja o caminho para levar o cliente até ele, mas depois a aproximação. E depois ele gosta de estar presente e atender no escritório, ir na obra, então tem todos os passos, enfim, ele busca seguir isso para ser mais assertivo na negociação. Diego, e falando um pouquinho da imobiliária, o Pietro, a Farroupilha e Gramado. A Altaia hoje atende apenas Farroupilha? Como é que está o mercado de vocês, assim? Isso, a gente até falou antes sobre isso. Ah, tá. Isso aí. Mas basicamente é Farroupilha, né? E em outros mercados algumas oportunidades ou parcerias, né? E a questão de futuramente, na questão da imobiliária, qual a visão futura aí nos próximos anos? Existe algum projeto de expansão? Existe algum projeto de evolução? Tem isso mapeado? Não tem nada mapeado ainda? Diego, como é que está isso na questão de negócio? Na verdade, a gente está com planos, então, de uma expansão, né? Uma mudança de localização, um lugar um pouco mais estratégico, né? Com uma visibilidade um pouco maior. Então, a gente busca essa ideia e talvez até uma expansão de corretores, né? Trabalhar um pouco mais forte, talvez, na área de locação, que é uma área que está com uma procura muito grande na cidade, né? Então, isso a gente viu bastante, até muito pela questão da concessionária da rodovia, né? Veio muita gente da concessionária para locação, para morar na cidade, provisório, mas algum dia vai querer comprar, né? Claro. Então é bom ter esse mercado aquecido, ativo na imobiliária também, para depois buscar essas vendas que vão acontecer com certeza. Show. Andrei, eu quero te fazer uma pergunta sobre a questão do Black Friday que está acontecendo na imobiliária. Uhum. Se tá ainda, se tem disponibilidade, se não tem mais, se já foi. Tem sim, William. A gente selecionou, na verdade, 3 produtos, né? Que se trata de um apartamento, né? E um residencial que tem lá, daí tem mais de uma unidade, né? E uma casa, né? Esse ano a gente está trabalhando numa proposta um pouco diferente, né? Porque os outros anos a gente abrangia um número maior de produtos ali, né? E a gente viu que não funcionou, então esse ano a gente está com uma estratégia um pouco diferente, né? Trabalhar com produtos focados, né? Fazer um trabalho bem em cima deles e daí buscar que aconteça realmente esse negócio, o pessoal veja isso como um desconto, né? Não aquela questão que muitos mercados fazem, né, nesse momento, não só o imobiliário, né, mas aumenta e daí coloca como um desconto, né? E também a gente fez uma ideia um pouco diferente do que o mercado está fazendo hoje. A gente já teve procura, nesse imóvel já tem visita agendada, né, em apenas um dia, onde a gente proporcionou então ITBI e registro de imóveis grátis, né? A gente faz esse custo para os compradores, né? ITBI, registro, para quem não conhece, o que é? O ITBI hoje é na nossa cidade, né? Então tem cidades que praticam valores diferentes, né? Mas o ITBI é 2%, né? Sobre o valor do imóvel, né? No valor pago à vista. Agora, vou lá financiar o meu imóvel, Andrei. Um imóvel de R$200 mil, dei 50 de entrada, vou financiar 150. Sobre esses 150 é 0,5%, né? Então aí já entra a questão de bons olhos, né? A questão do financiamento, né? E o registro de imóveis daí é por tabela, né? É uma tabela onde daí não é só municipal e sim estadual, né? Todo ano então reajuste dessa tabela, né? Se todo mundo procurar lá a tabela de imóveis, né? Do registro de imóveis, isso é uma questão estadual e vai ter lá que daí é conforme os valores de imóveis, né? Em resumo, é um algo a mais que é pago além do imóvel para ter ele no nome da pessoa e ter toda a documentação certinha com a prefeitura. Exatamente, né? Nesse imóvel, só para o pessoal ter noção do o quanto isso faz diferença, né? No bolso, porque a gente entende que dá um desconto, né? Para quem vai financiar um imóvel,
Se não dá aquele desconto, a pessoa financia e vai pagando aquilo parcelado, né? Agora, pagar a documentação, isso é um dinheiro que realmente a pessoa tem que tirar do bolso, tem que ter esse dinheiro, né? Na compra do imóvel. E esse imóvel ali vai girar em torno de R$12.000, né? O custo dessa documentação, onde a gente fez uma parceria e a compradora então vai ganhar. Show de bola. Uma bela possibilidade aí para quem estiver buscando. Pessoal, então estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. E antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores para finalizar. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer então aos nossos convidados de hoje, Diego, Andrei e Pietro, por aceitar o convite de vir aqui falar um pouquinho dos negócios, das empresas, do seu dia a dia. E para quem quiser encontrar vocês podem dar um telefone, um endereço, um contato, algo para as pessoas encontrarem vocês? Certo, então o endereço da imobiliária fica na Rua Tiradentes, 121, sala 10, no térreo, então lá em Farroupilha. Nosso WhatsApp é 996006169 e o telefone fixo é 3698-1499. Então, Instagram, Altair Imóveis. Então pode procurar nós nesses canais que a gente vai estar disponível para atender vocês. Maravilha. O meu contato, se alguém quiser comprar, tem que ser com o Altair. Maravilha. Lembrando então que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @Construção em Alta, ou pelo @William Pilate e também @Giovanna Fachinelli. Também estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer, então, também a todos os nossos ouvintes e convidá-los a acompanhar na próxima terça, das 19 às 20 horas, mais um Construção em Alta. Tenham todos uma boa semana e até semana que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal.